desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Meus irmãos, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Quem está triste, dá uma glória a Deus aí. Tem que concordar. Meus irmãos, vou pedir os irmãos para abrir as suas Bíblias em Juízes capítulo 13. Amém? Juízes capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao 5, e logo após, irmãos, vamos ler o capítulo 16, amém? Amém. Amém? Todos encontraram? Amém. Quem não encontrou aí, levanta a mão, fala alguma coisa aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Espera. Fala alguma coisa. Quem não encontrou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. Vou esperar. Aleluia. Todos encontraram então, né? Amém. Então, vamos ler então. Juízes capítulo 13, versículo 1 ao 5. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém, meus irmãos? Amém. Agora vamos lá para o capítulo 16. Certa vez, versículo 1, Juízes 16, 1. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado, só até a meia-noite. Levantou-se e agarrou firme às portas da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo
a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e subjuguemos cada um de nós. Amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte, por favor, de onde vem a sua grande força. E como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmidas. Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as sete tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Meu Deus, esta é a 3ª vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo: jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: saiam mais esta vez, pois ele me contou. Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar 7 tranças do seu cabelo. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Agora, meus irmãos, pula aí para o versículo 25, por favor. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir
e mandaram trazer Sansão da prisão. E ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertiam. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas. Tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Meus irmãos, amém? Todo mundo acordado aí? Amém. Dá uma glória a Deus então. Glória a Deus. Está todo mundo acordado. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite, ultimamente, todas as vezes que eu tenho orado e sentado para falar com Deus, para conversar com Deus, Ele tem me dado muito dessas palavras de arrependimento. Mas sabe por que o Senhor tem falado tanto assim conosco? Porque, meus irmãos, você, eu, você, cada um de nós que estamos aqui nascemos com uma promessa. Nós viemos com uma promessa. Somos promessas para nossas famílias, promessas, para quem aí tem mãe e pai ainda, que Deus não recolheu ainda. São promessas para a mãe, para o pai. Aqueles que são jovens, são promessas para a mãe e para o pai, promessas de futuras famílias, promessas de vidas bem-sucedidas. Mas sabe, meus irmãos, nós temos uma coisa em especial também. A partir da hora que nós entregamos as nossas vidas para o reino de Deus, a partir da hora que nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, nós também somos promessas e propósitos no reino de Deus. Quando nós entregamos as nossas vidas na presença do Senhor, somos promessas e propósitos no reino de Deus, de que o reino de Deus será pregado a toda criatura. Somos propósitos, somos promessas que a palavra do Senhor, ela vai frutificar e vai dar frutos através de nós. Mas sabe, meu irmão, o cristão, ele tem que estar com os olhos o tempo todo em Cristo Jesus. Paulo fala que ele prosseguia em direção ao alvo, que era Cristo, pela soberana vocação. E é assim que o crente, o cristão, ele tem que viver. Ele tem que estar com os olhos em Cristo. A tribulação está apertando, mas ele tem que estar com os olhos em Cristo. As dificuldades, elas vão apertar, mas ele tem que estar com os olhos em Cristo. O dinheiro, ele vai faltar, mas o cristão, ele tem que estar com os olhos em Cristo. Porque o Deus do cristão não é o dinheiro. O Deus do cristão não é sentimentalismo e emoção. O Deus do cristão é um Deus vivo e verdadeiro, que se entregou naquela cruz por nós. Mas sabe, meus irmãos, existem alguns cristãos que passam pelo que Sansão também passou. A partir da hora que você tira os olhos de Cristo Jesus, a sua fé, ela começa a esfriar. E a promessa e o propósito também esfriam. A partir da hora, meu irmão, que você tira os olhos de Cristo, o seu espiritual, ele começa
olhos da promessa e do propósito de Deus para a vida dele. Sansão, ele tirou os olhos do compromisso que ele tinha com Deus. Meu irmão, não se engane. Eu, você, todos nós temos um compromisso com Deus. Amém? Temos um compromisso com Deus. E o nosso compromisso com Deus, meu irmão, é de fazer a vontade dele com obediência, com amor. Mas Sansão, ele escolheu outro caminho, meu irmão. Agora a promessa e o propósito estão começando a esfriar, e Deus está começando a ficar distante. Porque o que ele colocou no coração dele não são as palavras do Senhor. O que ele colocou no coração dele não são, meu irmão, não é o que Deus tinha mandado para ele fazer. Ele não queria saber mais da herança. Meu irmão, isso é muito importante você entender, porque você tem que sair daqui nessa noite avaliando bem, pensando bem no que você tem colocado e determinado como foco da sua vida. Se é Cristo ou se são as paixões do mundo. Sansão, ele sobe agora ao monte. E de lá ele vê a Dalila. Ele vê a queda. Tem muito irmão que está vendo que é o pecado, está vendo que é a mentira, está vendo que isso é idolatria, está vendo que isso é avareza, está vendo que isso é fofoca, mas ainda continua olhando. E ele se apaixona por Dalila. Ele se apaixona por quem, meus irmãos? Por que ele se apaixona, igreja? Amém? Quem pode responder mais alto aí, por favor? Dalila. Ele se apaixona por Dalila. Tem muito cristão que está apaixonado pelo pecado. Tem muito cristão que está apaixonado pela mentira, está apaixonado pela bebida, está apaixonado pelo vício no jogo, no cigarro. Tem muito cristão que está apaixonado. Está apaixonado. Meu irmão, a partir da hora que você se apaixona pelo pecado, a queda é logo ali. Mas Sansão, ele aos poucos, ele vai cedendo. Primeiro, começa com as mãos, depois os braços. Daqui a pouco a mulher já estava mexendo no cabelo, já estava chegando perto do que Deus determinou para ele não fazer. Sabe, meu irmão, a promessa que antes era para estar cumprindo o propósito diante de Deus e com Israel, agora está se ajoelhando para Dalila, está se ajoelhando para a paixão. Meu irmão, cuidado com o que você está vendo. A palavra do Senhor diz o quê? Que se o nosso olho nos faz pecar, nós devemos arrancar. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Meu irmão, cuidado, porque aquilo que você mais ouve, aquilo que você mais faz, aquilo que você mais gasta tempo, você vai se tornar bom naquilo ali. Se você trabalha muito, você vai se tornar um bom profissional. Se você estuda muito, com certeza você vai ter um bom futuro. Então cuidado com o que você está gastando o seu tempo. Cuidado aonde você está investindo o seu tempo. Tempo é investimento, irmão. Tempo é investimento. E Sansão, ele decide investir na queda. Sansão, ele decide investir no pecado. Sansão, ele decide investir na desobediência. E sabe, meu irmão, cuidado. O pecado, ele vem te cercando aos poucos.
Como Sansão, primeiro, né, fala aqui, eu gravei de como, comigo. Bom, vamos lá. Estalhou. Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força. Como pode ser amarrado e subjugado? Aí a primeira, ó. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro. Meu irmão, o pecado ele vai te amarrando aos poucos. Aos poucos ele vai cercando você. Aos poucos ele vai seduzindo você. Aos poucos, meu irmão, você vai cedendo. E quanto mais você brinca com a situação, mais próximo você está do seu fim. E sabe, ele vai brincando. Sansão se ajoelha e brinca. Até que Dalila vira para ele e fala assim com ele assim: você me ama mesmo? Você não confia em mim? Meu irmão, o pecado, ele já está assim. Você não me ama, não? Você não confia em mim, não? Você vendo essa pornografia, você não confia que vai dar certo, não? Meu irmão, o pecado ele já está assim. Você enganando o próximo, você não acha que vai dar certo, não? Não confia que vai dar certo, não? Mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, meu irmão, Sansão ele vai até que ele brinca, ele se ajoelha, ele se deita com o pecado. E aí ele tem os seus olhos vazados. E quando ele tem a sua força tirada, o que significa que aconteceu? Que Deus o que é a igreja? Se retirou, se afastou. Significa que Deus se afastou. É isso que significa. Então, meu irmão, tome cuidado de como você está andando diante da presença de Deus. Tome cuidado. Se você já não sente lamento pelos seus erros, eu sinto muito, Deus já se afastou de você. Meu irmão, se você não sente vontade de voltar ao primeiro amor, Deus já se afastou de você, Ele não está aí. E eu estou falando isso, meu irmão, não é apontando, julgando, eu estou dando um alerta. É um alerta para os irmãos aqui. É um alerta porque Cristo ele está voltando. Cristo ele está voltando. Não é brincadeira. Não é brincadeira não, meu irmão. Jesus está voltando e não é brincadeira. Para de brincar com o pecado. Você é promessa e propósito nas mãos de Deus. Pare de ser uma promessa e propósito que se ajoelha para o pecado. Porque o Senhor está voltando, meu irmão. O Senhor está voltando, e não é brincadeira. E o pecado, meu irmão, ele tem consequências. Ele tem consequências. Naquele momento ali, para Sansão com os olhos vazados, para ele, o propósito e a promessa já estavam distantes. E Deus, mais longe ainda. Mas, meu irmão, quem conhece a passagem do filho pródigo aí? Levanta a mão, por favor. Igual Isaac, né? Isaac levanta a mão. Levanta a mão aí quem conhece a passagem do filho pródigo aí, irmãos. Amém. O filho pródigo volta para casa, não é verdade? E o que é que o pai faz? Recebe. Meu irmão, independente de como foi lá atrás, independente se até que você errou, independente se você se ajoelhou para o seu pecado, Deus está te esperando para te abraçar, te dar novas vestes e colocar uma aliança nova no seu dedo, renovar a aliança com você, renovar a promessa com você, renovar o propósito com você. Deus, nessa noite, meu Deus, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Deus, nessa noite, Ele quer renovar
tirar você lá do vale e trazer cá para cima para a promessa, trazer aqui para cima para a herança. Deus, nessa noite, Ele quer tirar você, Ele quer fazer cumprir nessa noite as promessas que Ele tem para você. Mas o que Sansão fez para Deus voltar? O que Sansão fez, meu irmão? Se arrependeu. Ele o quê? Amém, ele orou, não é verdade? E fala que ele orou, ó soberano Senhor. Quando foi? Quando foi, meu irmão? Aleluia. A palavra do Senhor em João, capítulo 9, 31, diz que Deus não ouve a pecadores. Então, Sansão se arrependeu. Deus não ouve a pecadores. Então, meu irmão, o que você precisa para Deus te ouvir é se arrepender. O que você precisa para Deus tirar você do vale é se arrepender. O que você precisa para Deus colocar você na promessa e no propósito é se arrepender. Você precisa se arrepender. O pecado, ele cega Sansão. Ele já não consegue ver, mas ele já estava cegado já. Sabe por que ele já estava cegado? Porque ele já estava com sentimentos enganosos pelo pecado. Ele já estava com emoções enganosas pelo pecado. Ele já estava com motivações enganosas pelo pecado. Ele já estava cego. O pecado só terminou de fazer com ele o que ele já tinha começado a fazer nele mesmo. E o pecado, meu irmão, com você, comigo, conosco, não é diferente. O pecado, ele começa cegando você aos poucos, não é de uma vez. Ele começa te cegando pelo sentimento, ele começa te cegando pela emoção, ele começa te cegando pelo aquele friozinho na barriga da aventura. É aí que o pecado vai te cegando você, e vai chegar uma hora que o pecado vai tragar você. Mas Deus nessa noite está chamando você para a graça. Deus nessa noite está chamando você para o amor dEle. E a palavra dEle diz que ninguém pode separar do amor dEle. Nem a profundidade, meu irmão, não pode separar dEle. Nem a morte pode separar dEle. Nada poderá nos separar do amor de Deus quando nós estamos em Deus. Meu irmão, Deus está convidando você a voltar nessa noite para fazer parte de um exército que Ele diz que nós podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, Deus está te chamando nessa noite para fazer parte de um povo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo. Deus nessa noite, meu irmão, está chamando você para fazer parte de um povo que pode dizer, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas você tem que arrepender. Você tem que se arrepender. Você tem que se levantar, meu irmão, e parar de se ajoelhar para o pecado. Abra os olhos. Abra os olhos, porque o Senhor já está voltando. Não é brincadeira, não é. Não é. Deus, Ele te convida para a graça nessa noite. Ele convida. Ele convida para a graça nessa noite. Meu Deus do céu. Meu irmão, Deus está te convidando para a graça nessa noite. Sinta a graça nessa noite. Deus, Ele está convidando você. Meu irmão, no lugar que você está, sinta a graça nessa noite. A graça que transporta sobre muitos pecados nessa noite. Sinta a graça nessa noite, meu irmão. Essa graça que transborda, pastor Reginaldo, ela transborda, igreja. Ela transborda. Ela transborda, irmão. E é a graça que nos basta. É a graça que nos basta, meu irmão. Não somos merecedores de mais nada, não ser a graça. E nós, por amor a Cristo, temos que nos gloriar na graça.
Os homens podem jogar pedra, mas Deus sendo Deus e perfeito, Deus sendo Deus e perfeito, Ele está esperando você de braços abertos para te entregar graça nessa noite, meu irmão. Sinta nojo, deixa Deus entrar em você e fazer você sentir nojo e lamento pelos tempos perdidos lá fora e pelo tempo que está se perdendo. Deixa Deus entrar, irmão. A palavra do Senhor diz que se confessarmos nossos pecados a Ele é fiel e verdadeiro para nos perdoar dos nossos pecados e nos lavar de toda injustiça. Também fala que Deus não se alegra na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Entregue sua vida ao Senhor, meu irmão. Entregue sua vida ao Senhor. Amém? Aleluia. Amém. Vou quebrar o gelo um pouquinho para os irmãos, que eu sei que a palavra foi um pouco pesada. Lá no quartel, lá no quartel tem um rapaz lá que ele chama Sansão. Só que o Sansão dele é diferente, meu irmão. Não é com S não, o Sansão dele é com C cedilha, né? Aí o tenente bateu o olho lá, no nome dele e falou, uai, Sansão com C cedilha? Tá errado isso aí, tá não? Eu falei pro tenente, tenente. Às vezes a família achou que colocando a C cedilha no lugar do S, a Dalila não ia chegar, né? Então, meus irmãos, eu sei que a palavra foi um pouco pesada, eu sei, mas não pode ser diferente disso. E é o que Deus tem me dado a pregar, amém? Amém. Então eu peço que os irmãos aceitem isso. É pesado, mas está te garantindo salvação. Aleluia. Então eu agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.